Aleluias, glória a Deus. Seja bem-vindo, povo de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de todos. Eu sou o obreiro Fábio, uma voz profética a qual o Senhor levantou para esse tempo, e que o Senhor possa nos abençoar com uma mensagem simples, profunda, mas edificante, para edificar a fé dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? O texto hoje vai falar acerca de uma nação, de um povo, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, um texto bastante conhecido, que fala acerca de um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E é como eu falei, um texto bastante conhecido, que muitos pregam, falam, a respeito disso. A respeito desse texto, a respeito da profundidade a qual ele nos produz no Espírito. E eu queria ler com vocês Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. E diz assim: E pousou sobre mim a mão do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová me levou em espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez dar voltas ao redor deles, e eis que eram numerosos no grande vale, e eis que estavam muito secos. E então me perguntou: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu lhe respondi: Ó Adonai, e o Senhor Jeová, somente tu o sabes. O texto fala acerca de um homem, um profeta, por nome de Ezequiel. E aqui eu não queria entrar muito no contexto para que nós ganhasse tempo, pois, como eu falei, é uma mensagem simples, profunda, objetiva. O texto ele fala acerca de que Ezequiel, um homem que se encontrava em Babilônia, cativo naquele momento, mas, como ele diz, e pousou sobre mim a mão do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Uma revelação divina, uma visão divina. E se nós observarmos o texto, ele está direcionado à casa de Israel, ao povo de Israel. E se nós observarmos os livros proféticos, os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, e acerca dos juízes a qual Deus levanta, nós vamos ver sempre Deus despertando o povo, a nação de Israel. E nós vamos sempre ver Deus usando outros povos, outras nações, a qual Deus permite usar para afligir, para despertar o seu povo, a nação primogênita a qual o Senhor havia escolhido para ele. E o povo se encontrava corrompido,
O povo, por muitas das vezes, se encontrava em um estágio espiritual que, pela grande misericórdia de Deus, nós vamos ver Deus sempre tentando reerguer o seu povo. Em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio a tudo que o povo passava, nós vamos ver o povo sempre virando as costas para Deus, seguindo as suas práticas ilícitas, seguindo as suas práticas a qual não agradava a Deus. E nós vamos ver Deus sempre usando homens, levantando uma voz profética em tempos difíceis. E como nós vamos perceber, muito dessas vozes proféticas a qual Deus levantou foi tentar despertar o povo a qual naquele momento espiritual se encontrava, vamos se dizer assim, como um vale de ossos secos. E por que não Deus não falava com outras nações? Porque Deus ele não se preocupava com as outras nações, mas em especial aquele povo, aquela nação. Nós conhecemos Deus como o nosso Pai. E trazendo para o nosso dia a dia, nós que somos pais, vocês que são mães, ou até mesmo os nossos irmãos de sangue. Muitas das vezes, os nossos irmãos estão fazendo algo de errado. E o que nós vamos fazer? Nós, como irmãos, nós vamos chegar para os nossos irmãos de sangue e falar: irmão, não faça isso, você está indo pelo caminho errado. Ou seja, nós vamos sempre tentar dar conselhos, nós sempre vamos tentar corrigir os nossos irmãos, até mesmo para não ver os nossos pais preocupados. E aqui eu estou falando da nossa vida pessoal, do nosso dia a dia, a nossa casa, a nossa parentela. E nós vamos sempre ver também os nossos pais. Quantas e quantas vezes eu, por fazer tantas coisas erradas, por seguir outros caminhos, ouvi do meu pai, ouvi da minha mãe: meu filho, não faça isso, você vai se arrepender lá na frente, isso não é caminho para você, meu filho. Sempre tentando me corrigir, porque a correção sempre vinha de dentro de casa, não vinha. Jamais o meu pai iria corrigir o filho do seu vizinho, jamais o meu pai iria corrigir o filho de algum colega seu de trabalho, mas ele sempre iria corrigir a sua casa. Por quê? Porque era dever. E ele, como pai, ele, como sacerdote da casa, ele tem essa obrigação. E assim como eu também tenho a minha obrigação, como você tem a sua obrigação. E por que eu estou trazendo o nosso cotidiano a essa mensagem? Se nós compararmos o nosso cotidiano, se nós compararmos a palavra de Deus, aonde Deus sempre tentou acordar, despertar, repreender o povo por tomar caminhos, nós vamos perceber que é a mesma proporção. A mesma proporção. E se colocarmos na balança, eu acredito que será o mesmo peso, vamos se dizer assim. E por que não Deus não iria levantar homens e mulheres? E por que não Deus não levantaria uma voz profética no meio do seu povo para repreender, para corrigir, para despertar os seus filhos que dormem, o seu povo a qual ele escolheu? E aqui trazendo para os dias atuais a igreja do Senhor, a igreja de Cristo.
que somos nós, eu, você. E olhando para esse texto, aonde Ezequiel é levado em espírito para um vale, e no meio desse vale estava cheio de ossos secos. E nós vamos ver Ezequiel, ele observando que aqueles ossos estavam sequíssimos. Trazendo para os nossos dias atuais, espiritualmente falando, é assim que se encontra a igreja do Senhor. É assim que Deus espiritualmente vê a igreja de Cristo. Principalmente a igreja brasileira. Mas por que a igreja brasileira? Porque é a nação aonde eu nasci, é a nação aonde eu conheço a sua cultura, a sua história. É a nação aonde eu conheço, aonde eu vivi, aonde eu vivo. E nada melhor do que nós falarmos do que nós conhecemos. E observando a igreja do Senhor Jesus, nós vamos ver que a igreja, aos poucos, não é mais a igreja de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mas você vai me dizer, mas com que autoridade você, um simples obreiro, vai vir falar acerca do estado espiritual da igreja? Porque, como eu falei no início do vídeo, eu sou o obreiro Fábio e eu sou uma voz profética a qual Deus tem estabelecido, tem levantado nos últimos tempos. Porque eu acredito que nós somos a igreja do avivamento, o último avivamento. Eu creio que nós somos a última geração, porque os sinais da volta do Senhor Jesus já são iminentes, e só não enxerga aqueles que verdadeiramente dormem espiritualmente, ou até mesmo sabem, distinguem, mas acobertam ou deixa isso para lá. E por eu ser uma voz profética levantada nesse último tempo, eu não me calarei diante o meu chamado. Eu não me calarei diante o que Deus colocar em minha boca. Por quê? Porque se nós formos observarmos tantos homens e mulheres de Deus, que Deus estabeleceu, que Deus levantou, que tem uma influência espiritual, que tem uma influência tão grande na nossa nação, mas se perderam no meio do caminho. A sua influência hoje em si, que era para ser usada para o reino, para o mundo espiritual, para acordar a igreja, sim, mas também para pregar para os cativos, para os necessitados. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que só ouvem falar de Deus da boca para fora. Mas por que estes homens influentes, eles não influenciam em nada? Porque eles se calaram. Se calaram diante do dinheiro. Eles não querem perder os seus cachês. Eles não querem perder os seus cachês, a qual são pagos pelas igrejas para pregar, para ministrar a palavra. E não é errado, porque você que é um ministro da palavra de Deus, sim, nós temos que ser honrado, sim. Temos que merecer da onde nós tirarmos o pão, sim. Devemos ser honrados,
Esses homens, os ministros, os verdadeiros ministros da palavra de Deus devem ser honrados. Honrados de verdade. Mas muitos desses homens influentes que se perderam no meio do caminho, por causa de omitir o seu chamado, por não abrir a sua boca e ser calado. E isso é normal, porque nós vamos ver que desde o tempo dos profetas, a voz profética, ela sempre tentará ser calada. Você pode ver que cada geração Deus levanta homens, e muitos destes homens até cumprem o seu chamado até o final, mas são poucos, porque a maioria se perde no meio do caminho. Preferem se vender-se. Para quê? Para não perder o seu cachê. Eles se vendem, eles se perdem e acabam negando, acabam desonrando a Deus, aquilo a qual Deus confiou nas suas mãos. E é por isso que e você deve se estar perguntando, um simples obreiro, o que o obreiro tem a oferecer? Para mim estar aqui diante desse canal, para mim estar aqui diante de você, eu sei quem eu sou no mundo espiritual. Eu sei o que eu carrego no mundo espiritual. Eu sei aonde Deus tem me colocado. Eu sei que aonde Deus tem me colocado vai incomodar a muitos. Vai incomodar a pastores, a bispos, a apóstolos. Vai incomodar muitos da sua igreja. Mas eu vou falar bem sincero. Eu não estou aqui para agradar pastores, bispos. Eu não estou aqui para agradar apóstolos. Eu não estou aqui para agradar a igreja de Cristo, porque eu fui chamado como uma voz profética. E a voz profética, ela, se for necessário pregar, falar a verdade, mostrar o que está em oculto, diante da autoridade a qual o Senhor tem me concedido, assim eu farei, e assim será. Então, trazendo para os nossos dias atuais, a igreja do Senhor Jesus, ela se encontra dessa forma, espiritualmente falando. Nós vamos ver tantas igrejas, uma do lado da outra, milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de doutrinas, milhares e milhares surgem, abrem a cada dia, e por dia são abertas milhares de igrejas. Mas, diante dessas aberturas de igrejas, muitas delas, será que se verdadeiramente é direção de Deus? Será que realmente ela vem para pregar a verdade, falar a verdade? Mas falar a verdade não do que o povo quer ouvir, mas do que o povo precisa ouvir. Como que nós podemos identificar uma igreja a qual verdadeiramente é Deus que manda abrir? Pelos seus frutos. Nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. E muitas dessas igrejas não chegam nem a 6 meses ou 1 ano, fecham as suas portas, porque os seus interesses eram outro totalmente diferente do que eles pregavam, do que eles anunciavam. E o maior medo, o maior inimigo da igreja hoje, aos olhos destes grandes homens, desses grandes líderes, é a voz profética no meio da igreja. Porque mesmo eles se corrompendo, mesmo eles se perdendo no meio do seu trajeto,
Se tem uma coisa que eles temem, é uma voz profética quando é levantada por Deus. E o que eles vão fazer? Eles vão tentar calar. Por quê? Porque o espírito de Jezebel, o principado, está sobre muito dessas igrejas. Nós vamos ver o profeta Elias pregando, anunciando, falando a qual tudo aquilo que o Senhor lhe entregava, ele ia com autoridade. E o que me chama a atenção é ele: segundo a minha palavra, não choverá. Segundo a minha palavra, e tudo que ele falava tinha um detalhe: tinha a assinatura de Deus, tinha o carimbo, tinha a confirmação do céu, que aquela voz era uma voz profética, a qual Deus havia levantado para despertar, para acordar a nação. E diante de tantos profetas que nós vamos ver sempre a voz profética tentando ser calada. Olhando para o estado espiritual da igreja, é exatamente isso que acontece. Muitos deixaram de pregar a verdade. Muitos deixaram de ver os sinais, os prodígios e a maravilha no meio da igreja. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas? Emoção, choro, lágrimas. E chorar não é errado. Não é errado nós nos emocionarmos porque somos feitos de carne e osso. Mas o que você sempre vai ver eu enfatizando aqui nesse canal e muitas das minhas pregações vai ser sempre, não é o termo bater na igreja, mas é o termo despertar a igreja de Cristo. Despertar a igreja que se encontra nesse momento espiritualmente falando como um vale de ossos secos. E quantos homens de Deus que Deus tem levantado nos últimos dias. Quantos Ezequiéis Deus tem levantado nos últimos dias. Quantos Elias Deus tem levantado nos últimos dias. E a ferramenta principal a qual Deus tem usado é a internet. A internet, ela tem sido a ferramenta principal que Deus tem levantado grandes homens de Deus. E de ontem para hoje eu meditando sobre isso, e quando Deus me deu o direcionamento de começar a ministrar algo, em construir um canal para mim, muitas das vezes eu relutei. Quantas e quantas vezes o Senhor falou para mim fazer isso que eu estou fazendo aqui. Entrava aqui e saía aqui. Por quê? Porque era algo que para mim não tinha relevância nenhuma. Até que chega dezembro e eu sou impactado. Começou a ferver dentro de mim uma voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, me impelindo a fazer isso que eu estou fazendo. E uma das perguntas a qual eu fiz para o Espírito Santo foi: Espírito Santo, antes de você levantar homens, antes do Senhor instruir os homens, primeiro nós somos escolhidos, depois nós somos capacitados e depois nós somos apresentados no meio do povo. E o Senhor falou comigo: sim, meu filho, essa é uma grande verdade. O próprio Senhor Jesus, antes de ele exercer o seu ministério, o Espírito Santo de Deus pega o Senhor Jesus ao sair do seu batismo e ele é levado em espírito para o deserto. E 40 dias e 40 anos ele é tentado pelo diabo. Batalha espiritual, guerra espiritual.
guerra de palavras. E ali o Senhor Jesus, ele combate o diabo com a palavra. E ao passar os 40 dias e 40 noites, quando o Senhor Jesus sai do deserto, ele começa a exercer o seu ministério. E o Espírito Santo confirmou: sim, meu filho. Primeiro nós escolhemos, depois nós capacitamos e depois nós levantamos, nós apresentamos. Mas não há mais tempo para isso, meu filho. Não há mais tempo de preparação. Não há mais tempo, meu filho, de nós perdermos mais tempo, porque o Senhor está à volta. Então, o Senhor me levantou, me escolheu e já me apresentou. E aqui estou eu, fazendo o que o Senhor tem me direcionado a fazer. E dia após dia eu tenho aprendido, dia após dia eu tenho vivido, dia após dia eu tenho escutado nitidamente a voz do Senhor. Não há mais tempo. Comece a pregar, comece a falar, porque você é uma voz profética a qual eu vou usar nesse tempo para despertar, para acordar a minha igreja. Igreja do Senhor Jesus. O Senhor está às portas. Está na hora de você despertar. Está na hora de você acordar. Porque muitos homens e mulheres de Deus, principalmente as mulheres, buscam profecias, buscam homens que profetizam pela internet. Eu poderia muito bem aqui estar profetizando, eu poderia muito bem aqui estar falando algo acerca de você. Para quê? Para ganhar seguidores, para auto se intitular, para auto se tornar grande diante dos homens, porque a internet ela é uma ferramenta que, se você usar estratégias, porque é isso que estes homens usam, estratégias para crescer. Só que nós, que somos levantados por Deus, a estratégia que nós usamos, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. A estratégia que nós usamos não é daqui. Nós usamos a estratégia do céu. Você vai ver homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, enganando a noiva do Cordeiro, enganando os filhos de Deus. Só que, com um detalhe, eles até profetizam, eles até te entregam chaves, eles até te entregam casas, mas para isso, eles sempre vão deixar o número do seu Pix embaixo. Você quer a revelação? Você quer a revelação? Aqui está o meu Pix. E eu falo para você, falsos profetas, homens e mulheres usadas pelo diabo, estão enganando a igreja. Mas por quê? Porque falta o discernimento. Eu trabalho na área da libertação e o que eu tenho observado que as pessoas de fora da igreja precisam sim ser abençoadas, precisam sim ser libertas. Mas o que eu tenho visto nesses últimos tempos é que a maior libertação tem que acontecer dentro da igreja. É dentro da igreja que a libertação tem que acontecer. Porque como é que pode uma pessoa que se encontra mal espiritualmente, como que ela vai poder ajudar outras pessoas que se encontram em estados deploráveis, em estados piores que ela? Assim se encontra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo era para estar posicionada, pregando, anunciando, e os sinais, prodígios e maravilhas manifestando no meio do seu povo. Mas não é isso mais que acontece. Os sinais, os prodígios, as maravilhas sumiram. São raros as igrejas a qual você vai ver cego enxergar, surdo voltar a ouvir,
aleijados andar. São poucos. Curas acontecendo, libertações acontecendo. E quando se fala no nome libertação, as igrejas brasileiras que trabalham com libertação são as igrejas mais perseguidas, são as igrejas mais apedrejadas pela própria irmandade, pela própria igreja. Mas por quê? Porque as igrejas que trabalham com libertação, elas foram levantadas para dar continuidade o que o Senhor Jesus e os seus discípulos deixaram. E essa é uma das heranças a qual nos foi deixado. Ide, pregai o evangelho, sim. Mas através da pregação da palavra, sinais, prodígios e maravilhas aconteceriam. Por que que hoje você não vê mais nada disso? Porque o lenço de Paulo curava. Porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Por que nós não vamos mais ver isso? Porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu a sua essência. Ou melhor, corromperam a essência da igreja. Mas no último tempo, a igreja passará por um avivamento. E eu já tenho visto Elias, Ezequiéis sendo levantados por Deus, vozes proféticas, apóstolos, presbíteros, pastores, pastoras, verdadeiros homens e mulheres de Deus que entenderam e estão honrando o chamado a qual Deus entregou em suas mãos. E todos esses homens de Deus e todas essas mulheres de Deus que têm colocado a sua face na internet, por meio do YouTube, da plataforma do YouTube, para pregar a verdade, esses são os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não cobram para pregar, que não cobram para estar diante a igreja de Cristo. Mas você vai me dizer, mas eles cobram mentoria, eles cobram para nos dar uma orientação. Mentoria é diferente de profecia de falsos profetas, porque a mentoria, se você investe em algo, se você investe em um conhecimento e chega alguém até você e vamos dar um exemplo. Você fez a faculdade para se formar em um advogado, correto? Você já é um advogado formado. E eu conheço você, e eu chego até você, fulano, beltrano, eu quero ser advogado, você me ensina, mas sem me cobrar nada. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta diante de uma proposta dessa, de uma pessoa desconhecida chegasse para você? Você investiu tempo, dinheiro, anos de estudos, livros. Quantas e quantas noites, madrugadas você passou estudando, anotando, para adquirir o conhecimento e através desse conhecimento, através desse investimento, você ter o seu retorno, você viver disso. E por que que não estes homens e mulheres de Deus não podem cobrar por algo que eles investiram? E aqui eu não estou sendo hipócrita, porque quando você me conhecer ao longo desses anos, você vai me conhecer. Porque, é como eu falei, você quer conhecer a árvore, veja os frutos, e você verá os meus frutos. Vocês verão o que eu vivo é o que eu prego, e o que eu prego é o que eu vivo. E eu não estou aqui em hipocrisia querendo defender A e B, não. Eu estou falando acerca do que o Senhor nos posicionou.
são pontos estratégicos, são estados estratégicos. E você pode ver São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, entre outros. Você vai ver que são pontos estratégicos. Deus usando a ferramenta chamada internet para pregar a palavra. Mas a verdadeira palavra, que junto com a palavra, sinais, prodígios e maravilhas, tem acontecido no meio do povo. Ontem estávamos numa reunião, o culto de fé e milagres, o nome da reunião. Mas reunião de fé e milagres mesmo, aonde a palavra é ministrada, aonde sinais, prodígios e maravilhas manifestam no meio do povo. E ali nós vimos curas, sinais, prodígios e maravilhas. Ali nós vimos pessoas com 10 anos com problema na coluna, através de uma oração de fé, serem curadas. Pessoas entrando oprimidas pelo diabo, manifestando, sendo liberta, sendo abençoada e tendo a sua vida restituída pela palavra. E eu me sinto privilegiado de hoje poder andar com homens e mulheres de Deus cheias do Espírito Santo, que ministram a cura e acontece, que ministram a palavra e aonde há o mal manifesta. Eu sou privilegiado e eu tenho visto isso pelas redes sociais, pela internet, aonde Deus tem usado homens e mulheres para pregar o reino. E hoje essa voz profética que se encontra diante de você te diz: eu não vim aqui para te entregar chaves, eu não vim aqui para te entregar apartamentos, eu não vim aqui te entregar algo que vai edificar a sua carne, mas eu vim aqui para profetizar algo que vai edificar não a sua carne, mas o seu espírito. E o que é, obreiro Fábio? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo está sendo levantado em pontos estratégicos para anunciar que a igreja brasileira está como um vale de ossos secos. Mas Deus tem levantado Ezequiéis, homens cheios do Espírito Santo, homens que têm intimidade com o Espírito Santo, homens com comunhão, andam lado a lado com o Espírito Santo. Porque quando nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. E nós vamos ver Ezequiel: mas Senhor, assim está a igreja brasileira. Deus levantou Ezequiéis, mas cadê? E quando Deus vê que aqueles a qual ele levantou não consegue anunciar, falar o que o Senhor mandou, ele levanta outros Ezequiéis para anunciar a verdade. E eu anuncio para você. E nós vamos ver Ezequiel clamando, anunciando junto com o Espírito Santo e dizendo: ossos secos, ele dando a ordem, porque para que o avivamento aconteça, o homem tem que andar lado a lado com o Espírito Santo. Já recebeu do céu a palavra está sobre o homem, mas o homem junto com o Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo, ao abrir a sua boca, nós vamos ver que se levantou e se fez um grande exército. E muito era, e grandioso era
assim será no dia do avivamento. Assim será os últimos tempos aqui na terra. Hoje é um vale de ossos secos, pessoas mortas espiritualmente, mas o Senhor tem levantado profetas, vozes proféticas para profetizar, para anunciar que é chegado o reino de Deus. E junto com o reino de Deus será anunciado com o Espírito Santo, porque nós vamos ver, porque a palavra de Deus fala que e o Espírito de Deus pairava, soprava, as traduções mudam, os textos mudam, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ali o Espírito Santo esperando a ordenança de Deus, para que aquela ordenança se tornasse em uma ação, e a ação se tornasse no que nós conhecemos hoje. Assim somos nós. Nós recebemos do céu a palavra, e junto com o Espírito Santo a ação acontecerá. O povo despertará. O povo despertará, porque é chegado o reino de Deus. Que essa palavra, ela venha despertar, ela venha acordar o povo de Deus. E como eu falei, o principal povo que precisa de libertação é o próprio povo de Deus. Porque se perderam nos seus pensamentos, se perderam nos seus atos, nas suas atitudes, se perderam. A igreja brasileira se perdeu. A igreja brasileira se perdeu no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Corações avarentos, corações que só pensam em si mesmo, olham para o povo como cifras, verdadeiros lobos que arrancam a lã da ovelha. Mas isso está acabando. E hoje, a voz profética a qual Deus está levantando, está anunciando que o tempo de lobos está acabando. O tempo de lobo tem os seus dias e horas contados, porque o céu já começou o seu movimento. E os sinais acontecerá na igreja brasileira. Acontecerá na igreja brasileira. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. E eu creio que você que me assiste, compartilhe esta mensagem. Ei, você cristão, a palavra de Deus é para a igreja de Cristo, porque melhor do que corrigir os de fora, nós temos que corrigir os nossos irmãos. É os nossos irmãos que estão se perdendo. É os nossos irmãos que estão perdidos no meio da multidão. Não sabem mais para onde ir. Irmãos, eu trabalho na área da libertação. E o que eu vou falar aqui, não se espante. Não se espante. Mas se nós formos colocar o povo das trevas ao lado do povo da luz, o povo das trevas, eles são mais cautelosos. Eles temem aos seus deuses mais do que o próprio povo da luz, mais do que o próprio povo de Deus. Eles cumprem suas obrigações, ele cumpre tudo aquilo com seus requisitos na linha. Diferente do povo de Deus, que é um povo relaxado, é um povo que busca tão pouco, e Deus não tem pouco para nos dar. Deus tem tantas maravilhas para nos entregar. Irmãos,
o que eu tenho visto de mulheres de oração, de homens de oração, pastores, missionários, manifestando no meio da igreja com um espírito enganador, vocês não têm noção. E ao olhar por isso, é onde nós temos sido despertados pelo Senhor. Olha, meu filho, olha como a minha igreja se encontra nesse momento. A minha igreja está perdida. A minha igreja está precisando ser liberta. Porque como que nós vamos ajudar outras pessoas que necessitam? Missionárias, pastores, obreiros, irmãos, homens que fazem a obra, mulheres que fazem a obra, com legiões dentro de si, com principados dominando a sua mente, a sua coroa, e muitos em cima de altares pregando a palavra. Mas se o próprio diabo pregou para o Senhor Jesus, ele não pregaria para o homem? Se o próprio diabo não pregou para o Senhor Jesus no deserto, ele não pregaria para o homem, um mero mortal? Igreja brasileira, o tempo de esfriamento está acabando. E para que haja um avivamento, o Senhor só precisa de uma fagulha. E uma fagulha sou eu, é você. São estes homens e mulheres de Deus, a qual Deus tem levantado, tem estabelecido em pontos estratégicos para anunciar a palavra. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei a unção que eu carrego. E é por isso que eu estou aqui, colocando a minha face para honrar o ministério a qual o Senhor tem me entregado. Porque o Senhor me confiou algo. O Senhor entregou nas minhas mãos um ministério. E assim eu honrarei, falando a verdade, pregando a verdade. Mesmo que seja criticado por pastores, mesmo que seja perseguido por pastores, mesmo que muitos pastores, presbíteros, missionárias, mesmo que o povo de Deus, os religiosos de plantão venham tentar calar a voz profética, desde já eu repreendo Satanás para trás de mim. Eu te repreendo, Satanás, em o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do meu Pai diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, e eu sei a palavra que está sobre a minha cabeça. Eu sou o obreiro Fábio, a voz profética a qual o Senhor tem levantado para esse tempo. E quando o Senhor me deu essa missão, como eu falei no início da ministração, eu relutei até entender o propósito a qual o Senhor tinha através desse canal. Foi quando em dezembro eu comecei. Você pode ver que o meu canal tem poucos inscritos, poucos mensagens. Mas quando chegou o dia 1º de janeiro de 2026, o Espírito Santo falou comigo. Meu filho, o mês de dezembro, tudo que você fez em dezembro, foi apenas um aquecimento. Porque agora, dia 1º de janeiro, é onde começa o verdadeiro. É agora que o jogo começa. É agora que é para valer. Recebi a palavra, recebi a ordem, e assim eu estou fazendo. Igreja brasileira, você precisa acordar, você precisa despertar, porque é chegado o reino de Deus novamente na terra.
aos olhos espirituais, Deus tem visto o povo de Deus brasileiro como um vale de ossos secos. E por que a nação brasileira? Por que não outras nações? Irmãos, se nós formos querer nos comparar, porque nós não podemos nos comparar, mas se nós formos ver grandes homens de Deus da Nigéria, da Angola, da África, homens e mulheres fervorosos, que utilizam a oração para se aproximarem de Deus. Homens que oram 6, homens que oram 20 horas por dia para ter acesso a Deus. Homens fervorosos, homens que não deixam a desejar na missão a qual Deus os entregou. Mas assim como Deus tem feito na África, assim como Deus tem feito na Angola, assim como Deus tem feito na Nigéria, Deus vai fazer na nação brasileira. Vozes proféticas estão sendo levantadas. E não há mais tempo para treinamento. Não há mais tempo de preparação. O Senhor quer aqueles que têm o coração aberto. Aqueles que têm o coração aberto e querem ser usados por Deus. Elias, Deus está convocando generais, Deus está convocando Ezequiéis, Deus está levantando Elias para que cheguem diante da igreja. Segundo a minha palavra, não haverá mais esfriamento. Segundo a minha palavra, não haverá mais falsos profetas. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida.